novidades em relação ao conflito no Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que precisa se envolver pessoalmente na escolha do próximo líder supremo do Irã. Segundo Trump, Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, é o sucessor mais provável, mas afirmou que considera o resultado inaceitável. O republicano declarou que se recusa a aceitar um novo líder iraniano que dê continuidade às políticas de Khamenei, as quais, segundo ele, forçariam os Estados Unidos a voltar à guerra em 5 anos. Começar essa com o Luiz Felipe Dávila, o diagnóstico de Donald Trump, entendendo que os Estados Unidos devem participar da escolha do novo líder do Irã. Dávila, 2 minutos. O presidente americano acaba se atrapalhando nas suas declarações. Há poucas semanas dizia que não queria se intrometer nos assuntos internos do Irã, que isto era uma preocupação para os iranianos, que a missão dos Estados Unidos era destruir o arsenal nuclear iraniano e a sua capacidade de lançar mísseis. E lavou as mãos com os assuntos internos. E agora está dizendo que a principal figura do Irã, que é justamente a escolha do sucessor de Khamenei, não pode ser o filho dele, porque se for o filho dele não é aceitável. Bom, então ele já está se intrometendo nos assuntos internos do Irã. E isso ele não deve fazer, porque isto é comprar uma encrenca que não tem fim. A guerra está escalando, é preciso tomar muito cuidado com o que vai acontecer nas próximas semanas. Por isso, os Estados Unidos não deveriam esquecer o seu objetivo inicial, que era destruir a capacidade militar e nuclear do Irã, continuar ameaçando a segurança do Oriente Médio e do Irã financiar o terrorismo internacional. Esses são os 2 pontos, inclusive, que Donald Trump anunciou. O terceiro item, mudança de regime, ele diz que isso caberia ao povo iraniano. É bom ele não achar que agora ele se tornou cidadão iraniano. Pois é, a gente vai seguir trazendo as análises em relação a este momento do conflito, mas agora eu preciso me despedir de parte da rede que ficará agora com a sua programação local. Mas nós seguimos aqui com os pingos nos is, os nossos comentaristas, as principais notícias do dia, passar para o Roberto Mota para analisar esse momento do conflito no Oriente Médio. Me lembro que no final de semana vários especialistas e até autoridades norte-americanas falavam sobre a possibilidade dessa ação norte-americana em conjunto com Israel durar algo em torno de 4 a 5 semanas. Há quem entenda que isso poderia ser abreviado por questões econômicas ou até pela perda de poder de fogo do próprio Irã. Você, Mota, Trump agora dizendo que acha importante participar do processo de escolha de sucessão do novo líder do Irã. Trump já está participando, né? Desde aquele sábado em que ele realizou o ataque que não era muita gente que acreditava que isso fosse possível. Eu só vejo uma hipótese dessa guerra terminar em 4 ou 5 semanas. É se for formada uma coalizão de países, incluindo países europeus, incluindo China e Rússia, que entrem com soldados no Irã e ponham fim a esse regime fanático. O mundo está brincando na beira do abismo. O que está acontecendo no Estreito de Hormuz pode ter consequências gravíssimas. Essas consequências estão vindo aos poucos. Se o suprimento de petróleo naquela região for realmente interrompido, se as refinarias forem bombardeadas, a gente pode ver o mundo mergulhado de novo numa crise de petróleo, como aconteceu nos anos 70, e o mundo não está preparado para isso. O mundo depende de petróleo para transportar, depende de petróleo para comer. Além do Trump, essa sucessão no Irã precisa da aprovação de Israel. Há poucos dias, o Conselho Supremo iraniano estava reunido para eleger o novo líder e essa reunião terminou de uma forma, digamos, explosiva. Israel não vai permitir que todo o esforço que foi realizado até agora
para acabar com as armas e a capacidade de combate do Irã, seja jogado fora com a eleição de um outro líder fanático radical. Permitir isso seria uma insanidade completa. É pouco provável que aconteça no Irã o que aconteceu na Venezuela, que o maluco de plantão seja substituído por uma pessoa mais razoável, porque essas pessoas não existem entre as que estão no poder hoje no Irã. Pois é, passar para o Diego Tavares, lembrando que a questão que envolve o fechamento do Estreito de Hormuz tem impacto para muitos países, mas principalmente para a China, porque ainda que se fale, 20% da produção de petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz, só que se nós pegarmos exatamente a quantia que vai para a China, a gente fala em 30% do petróleo importado pela China passam justamente pelo Estreito de Hormuz. Então, o que acontece? Isso vai pegar em algum momento e a China vai se manifestar. Então, haverá algum tipo de ação nos bastidores para que essa guerra seja abreviada. Então, vamos aguardar os próximos passos. Só estou fazendo essa introdução antes de passar para o Diego, porque eu vou receber a rede agora e todos acompanham na íntegra o comentário, a análise do Diego Tavares. Agora sim, a rede Jovem Pan toda conectada aqui em Os Pingos nos Is. Obrigado pela audiência. Diego Tavares, o posicionamento de Donald Trump insatisfeito com a maneira como os iranianos estão tocando o processo de sucessão e ele entende que os Estados Unidos precisam participar da escolha do novo líder. Pois é, Caniato, essa dualidade de declarações de Donald Trump, como muito bem levantou o Luiz Felipe Dávila, deixa cada vez mais claro que, mais uma vez, é o interesse norte-americano que está pautando o contexto todo desse conflito. E aí o timing chama muita atenção. Aliás, o timing nas relações geopolíticas e o timing também nas ações de Donald Trump nunca decepcionam, tal como acontece aqui no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo a incursão norte-americana na Venezuela, que fez com que os norte-americanos passassem a controlar todo o fluxo de petróleo da PDVSA. E sempre bom lembrar para a nossa audiência, a Venezuela dispõe das maiores reservas de petróleo do mundo. E agora, poucos meses depois, uma outra ação militar norte-americana que termina com o bloqueio do fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, e isso é uma conclusão de muitos analistas políticos norte-americanos, parece que Trump adotou algumas ações coordenadas para reordenar a dinâmica do petróleo mundial. Eu concordo que muito em breve a China terá que se manifestar sobre esse caso e participar de forma mais ativa na solução ou talvez no agravamento desse conflito. Mas o fato é que essas ações encadeadas de Donald Trump trouxe para os Estados Unidos da América o controle do fluxo da maior parte do petróleo mundial. E talvez essa fosse justamente a motivação de Donald Trump, o objetivo de Donald Trump. Afinal de contas, não é novidade para ninguém, Trump se elegeu com um discurso nesse sentido, ele sempre pretendeu a reformulação das relações comerciais no mundo, ele sempre pretendeu recolocar os Estados Unidos como um grande player fazendo frente à China, à Rússia, algo que ele disse que durante a gestão Biden havia se perdido. Então, seria, com base nesse discurso eleitoral de Trump, à época candidato à eleição a presidente dos Estados Unidos, seria crível que essas ações encadeadas tivessem por objetivo justamente esse abalo que nós estamos acompanhando. O Mota relembrou muito bem, o mundo não está preparado para uma nova crise do petróleo, mas se tem alguém que está preparado para encarar uma crise como essa, são os Estados Unidos e também as demais potências. Eu vou além, Mota, eu acho que o Brasil e os outros países menos desenvolvidos é que não estão preparados. Geralmente, nesse tipo de situação, vai ter quem chora e vai ter quem vende lenço. Esses podem ser os objetivos ocultos de Donald Trump. Falando em objetivos ditos e não ditos, Dávila, só para a gente fechar essa discussão, há muitos analistas que entendem que as ações norte-americanas têm aqueles objetivos que são amplamente divulgados pela imprensa e tem aqueles que ficam, digamos, em um segundo plano, mas que os analistas acabam identificando uma conexão, por exemplo, entre a rápida operação de retirada de Nicolás Maduro e também a operação no Oriente Médio. Bom, Venezuela e Irã sempre forneceram muito petróleo para a China. Teria também as operações dos Estados Unidos esse objetivo, em alguma medida, prejudicar o rival,
a principal mão de obra do mundo, Dávila? É preciso notar, Canhato, que também cresceu a produção de petróleo de outros países além do Golfo Pérsico. Inclusive o Brasil cresceu, Venezuela vai estar voltando para Argentina, Nigéria, tem todos os países também. Não sei se dá para suprir tudo. Mas o ponto hoje, nós temos 3 grandes problemas, né, nessa área, primeiro econômica. Primeiro, o preço do petróleo já está subindo no barril, pode chegar logo a $100, o que é um enorme problema para todo mundo. O segundo problema não é só a China que é afetada por receber petróleo. O gás, por exemplo, o gás natural enviado para a Europa já aumentou 50% no mercado futuro. E a Europa é muito dependente desse gás que vem do Oriente Médio. Terceiro, o próprio Irã, Canhato, passam 30 milhões de toneladas ano pelo Estreito de Hormuz de importação de alimentos, sendo que 50% disso, quase 50%, 14 milhões de toneladas de grão, é para alimentar o Irã. O Irã vai passar fome, não está chegando comida. E não podemos esquecer que foi justamente a inflação do preço dos alimentos que foi um dos motivos que levou a população a tomar as ruas em Teherã. Então, todos os países têm problemas com essa história da crise no Oriente Médio. Os Estados Unidos têm um estoque de petróleo significativo, aguenta um pouco mais, mas os Estados Unidos têm um outro problema. Daqui a pouco, o Congresso americano vai exigir que o Congresso decida se os Estados Unidos pode ou não continuar a guerra, porque tem um tempo limitado isso aí. Esse tempo está correndo e daqui a 60 dias, 30 dias vai acabar esse negócio, aí vai precisar do aval do Congresso americano. Esse é outro problema que Donald Trump vai enfrentar. Então, tem muitos problemas nessa história. Agora, o que Donald Trump está tentando fazer é encontrar a sua Delcy Rodrigues iraniana. Tá difícil de encontrar essa pessoa hoje inteira.